Tudo começou no nosso batismo cultural, lá no Centro Cultural da UFG, que era só um galpão, a gente tomando um banho literal de mangueira, pelo professor Paulo, que era de dança. E aí, a gente, né, muito eufórico e tal, e aí perguntando o que você vai fazer e tal, parará. Eu falei que eu ia continuar pesquisando, né? E que eu queria muito saber como a nossa formação foi muito foi teatro físico, mas muito com o gestual, com o corpo do Japão, não sei mais o que e tal. E eu falei assim, gente, nós temos uma origem, né, africana, então eu queria trabalhar essa relação Brasil-África, né, pelo viés do teatro. E aí eu comentei isso, né, que eu ia continuar a fazer pesquisa. E aí uma colega ouviu, né, Maria Gomes, e aí ela me disse que ela estava interessada nesse assunto também, né, como mulher preta, né, que é e tal, ela estava interessada no assunto. Aí eu falei, então vamos pesquisar junto? Ela falou, vamos. Então tá, então vamos. E dali eu já parti, eu sou muito pragmática, né, e podia fazer isso, tinha condição de fazer isso. Saí em busca de um espaço que fosse perto do meu local de trabalho, porque eu trabalhava o dia inteiro também, como quase todo mundo na turma. E achei um lugar muito bacana, que era uma loja onde eu sempre gostei de coisa velha, né, de móvel usado e tal. E aí a pessoa estava alugando lá o espaço, eu fui e aluguei. E lá a gente começou a pesquisar. No começo se chamava Núcleo de Pesquisa Experimentação Artística Nanã-Boruquê. Nanã-Boruquê é o último orixá, né, do candomblé. São 7, tem alguns que dizem que é mais, né, mas assim, eles se manifestam de forma diferente. Tem gente que conta mais de um, mas assim, Nanã é o começo e o fim, né? E a gente se identificou com a mitologia do orixá, eu pelo menos, até hoje, né, tá comigo, e começamos por aí, a pesquisar poemas, né, câmara cascudo, gesto e tal, e é muita coisa nesse sentido. Aí fomos para o terreiro de candomblé, fomos pesquisar como é que acontecia os rituais, né, e fizemos uma experimentação, a primeira se chamou Made in África, que é justamente o título de um livro do Câmara Cascudo. A usina é um espaço, é um território, né? Eu só fui perceber isso depois de muito tempo, já vai fazer 20 anos, né? Quer dizer, quando a Takayuna me fala agora que ela foi fazer o portfólio da usina, que nem isso existia, ela diz, a usina tem 20 anos, é preciso festejar isso. Vai ter que superar, vai ter que superar, essa menina solta, essa menina solta. E aí a gente fazia um monte de coisa, ensaiava e desconstruía o poema, deitada, gritando e tal, aquelas viagens todas. Mas foi mais gente, né? Depois foi chegando mais gente, Cristiane Lopes estava desde o começo também, Giovanni Lorenzetti, Valéria Vieira, Rita, a Lenita também andou por lá um pouquinho, Luiz Eduardo, estou lembrando assim, não sei, posso, né? E acabou que assim, o meu ideal era que o espaço, porque eu via os meus colegas reclamarem muito de que não tinha espaço para ensaiar. E eu achava que esse espaço ia ser um espaço que todo mundo ia poder usar, mas acaba que, né? A coisa não aconteceu dessa forma, acabou que abriu
embora estivesse aberto o tempo todo, mas assim, não teve aquela frequência toda que eu sonhava que podia ter, né? Esse livro aqui é um livro que foi escrito pelo professor Zorzetti, Manual do Humorista Doméstico. E aqui ele dá algumas dicas, muito boas dicas, de como fazer humor. Ele fala tanto da teoria, como ele fala da prática. E para escrever este pequeno livro aqui, que ele escreveu, esse aqui não tem. Ele leu, e aí eu me devo todas essas leituras aqui. Finalmente, o corpo do poema chegou, né? A organicidade do poema chegou, né? Que é uma palhaça que vai fazer, que é uma palhaça minha, chama-se Não Cênica, porque justamente por isso, né? Essa menina não é cênica. E aí foi fundamental, e ele não tinha, como eu estava falando, ele não tinha muita paciência mais de ensaiar atrizes, mas eu tive o privilégio de uma vez, ele teve a paciência de trabalhar máscara comigo. Muito tempo, eu não tinha uma palavra, só máscara. Aí ele me colocou na cena para fazer um personagem que não falava nada o tempo inteiro. Ela só fazia a máscara de acordo com o que o outro personagem falava, que era a Cris. O quadro O Testemunho, da peça Coquetel na UTI. Dona Florinda é uma mulher simples, dessas que são em potencial vítimas de aproveitadores de todos os tipos. Vestida simplesmente, mas com rigoroso pudor religioso, penteada com primoroso cuidado para não aparentar vaidade, agarrada a uma Bíblia e sentada frente a uma plateia de atentos e fervorosos irmãos, plena de reverentes sinais e sentidíssimos suspiros próprios de quem experimenta o gozo pleno da fé. Assim, ela presta o seu depoimento. E vai. Meus irmãos, aleluia. Eu estou aqui, na graça de Deus, a pedido do pastor Cride, né, pastor? Eu estou aqui na frente de vocês para trazer, nesse âmbito de perversão e pecado, a palavra do Senhor e tirar vocês tudo aqui de dentro do fogo dos infernos. Eu vou dar meu testemunho de como eu alcancei a graça de hoje ser um ser da luz. Eu já fui pecadora que nem vocês. Antes de entrar na igreja, eu não era nada. Vivia na mais completa escuridão, bem no centro da maior farta de luz. Foi depois que eu entrei na igreja que eu equilibrei a minha vida. Para vocês terem uma ideia de como eu era antes de entrar para a igreja, eu posso dizer, e nem posso dizer, que eu entrei com a mão na frente ou outra atrás, porque nem frente nem trás eu tinha. Eu era uma bosta. Vocês sabem o que é uma bosta? Pois é, eu era uma bosta. Bosta fedida. Dessa bosta que ninguém quer pisar, porque promove uma fedentina desgramenta no solado do sapato da gente. Não é não, pastor? Bosta. Bosta de mendigo. Bosta de gente safada. Bosta das bostas. Merda mesmo. Eu era isso antes de entrar para a igreja. Merda. E era tanta merda que um dia eu olhei no espelho e falei para mim, você é merda. Eu falei para mim. Agora você imagina vocês, o que eu não ia falar para mim se eu não fosse eu? Né? Olha, gente, para não dizer que nós lá em casa não tinha nada, nós tínhamos a Kombi 67.
vermelha do teto branco. Agora, para vocês terem uma ideia de como eu era essa nossa Kombi, no dia 23 de agosto de 1995, às 3h30 da tarde, nossa Kombi caiu as duas portas ali no sinaleiro da Praça Aparecido Teixeira. Caiu. 3h30 da tarde. O diabo é que a Kombi não aceitou as portas de volta, não. Era pôr as portas nela e ela cuspia as portas fora de novo. A merda da Kombi não estava só velha, não. Ela estava revoltada também. Mas é que o diabo andava naquela Kombi. O pastor explicou para nós depois. Né, pastor? No dia 14 de novembro de 95, às 10 horas da manhã, ela pegou fogo na porta do Ceasa.